Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo vai acabar sendo meio que um vídeo culinário, meio que misturado com reflexões e oráculo. Isso porque hoje eu resolvi fazer um bolo de banana. Ficou maravilhosíssimo, muito bom. Vou deixar o link aqui da moça que eu peguei a receita, né, aqui mesmo no YouTube, logo mais aí abaixo na descrição. Mas o que ocorre é que inspirações não tem horas para vir, né? Você pode estar fazendo uma coisa nada a ver com inspiração ou com o seu trabalho, e às vezes durante aquela folguinha surgir alguma coisa inusitada. O fato é que essa questão da criatividade na minha vida sempre foi muito assim, né? As coisas ocorrem meio que sem ter hora para ocorrer necessariamente, e às vezes muito de uma forma inusitada que eu não tinha pensado de fazer daquela forma. E o fato, né, é que enquanto eu esperava esse bolo ser assado, eu resolvi escrever roteiros de vídeos, né, de próximos vídeos. E enquanto eu tava lá, né, tentando me conectar pra ver o que vinha, né, me veio essa ideia de juntar a ação, né, de fazer esse bolo com o oráculo, né. Então eu pensei, vou tirar duas cartas, uma do tarô e uma do baralho cigano. E trazer reflexões muito do dia a dia, de coisas que aparentemente não estão conectadas, não estão ligadas, e vamos ver no que dá. As cartas que saíram são essas duas, né? A de número 36, né? A cruz do baralho cigano. E no quesito do tarô saiu Pajem de Ouros. Bom, primeiramente a carta da cruz, né? Essa aqui do baralho cigano, de número 36. Normalmente, de acordo com a forma, né, como você aprendeu, o significado, né, que ela tinha para aquela pessoa que te ensinou, né, num primeiro momento, na questão dessa carta da cruz, ela pode tanto significar coisas boas como coisas ruins. Entre aspas, né? Porque as cartas falam, né, de padrões ou questões específicas, mas ao mesmo tempo, toda carta considerada ruim traz em si grandes tesouros. Porque muitas vezes quando a gente se aprofunda, né, nas questões feitas, quando a gente tira uma carta para um maior desfecho, né, daquele desafio, daquela questão ao qual nos fez querer tirar uma carta para saber direcionamentos do tarô, do baralho cigano, das runas ou qualquer tipo de oráculo, as respostas para bons desfechos podem estar incluídas na própria carta. Sendo que por esse ângulo não haveriam cartas totalmente ruins ou boas. E além disso, tem isso que eu falei antes a respeito da carta da cruz. Por exemplo, algumas pessoas, e até mesmo no livro, né, que veio junto com esse deck, consideram essa carta como extremamente positiva no sentido de vitórias e de bons presságios. Mas em outras visões, bem como a que eu aprendi, essa carta estaria linkada a questões de fé, crenças, provas, situações difíceis, caminhos que não são muito legais, relacionados principalmente ao campo da fé, mas lógico que dependendo da pergunta feita, a gente adequa às áreas investigadas. De fato que essa carta estaria nos convidando a olhar as nossas percepções, as nossas escolhas e caminhos e avaliá-los de uma forma melhor. No caso do bolo em específico, né, se você olhar lá a moça fazendo no vídeo, você vai perceber que a massa dela é mais densa, né? É mais pesada. Isso porque a banana solta água, né? Isso pode interferir na massa e dessa forma no processo total do bolo. Existem detalhes que fazem a diferença, seja num bolo, seja em qualquer outro aspecto de vida.
Eu percebi, né, que a consistência da minha massa tinha ficado mais densa do que a receita original. Mesmo tendo medido, né, os ingredientes na minha cabeça, tudo certinho. Eu acabei por acrescentar, né, depois que se coloca o recheio, meia laranja. Nem sei se foi isso, porque esse é o tipo de coisa que não tem como se medir de uma forma perfeita o alcance dos resultados e de entender o que gerou tal coisa, mas o fato real é que a massa ficou muito boa. E agora, trazendo isso para nossa vida e para o nosso dia a dia, uma palavra que me veio à mente, né, em se tratando dessas reflexões bobinhas do dia a dia, é a palavra maleabilidade. E no caso tanto do bolo como da vida, às vezes pode não se tratar de mudanças tremendas, mas esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença no final. Se você pensar aí no seu dia a dia, né, quantas situações de caminhar de vida você não observa? Aquela atitude de se manter numa certa inflexibilidade. Afinal de contas, quantas coisas do nosso dia a dia, nas mais diferentes situações, a gente não se nota um caminho de inflexibilidade ou de manter aquela verdade ou aquele caminho ou aquela situação como que numa energia muito presente nessa cruz aqui. Perceba, né, que ela bloqueia todo o nosso caminho. E se percebe, né, ao observar esse caminho da cruz, que dá para se ultrapassar ela com um pouco de flexibilidade e até mesmo esforço. Agora a pergunta que fica é: eu quero ultrapassar essa cruz? Porque isso é o mais importante, né? Eu estou disposta ou disposto a abdicar de certas visões para tentar algo novo nesse caminho? Porque perceba que muitas vezes o que pode estar te mantendo nesse padrão, né, que pode ser qualquer coisa da sua vida, é justamente os brilhantes presentes na cruz. Vamos dizer assim, essa falsa luz, né, presente nessa cruz aqui, meio que artificializada. Como eu disse, existem várias formas de se ler, né, a carta da cruz, algumas muito positivas, né, se você utiliza essa carta para ler o baralho de forma positiva, essa carta em específico, mas também existe uma visão negativa, entre aspas, né, da cruz, no sentido do quê? No sentido de que quando você faz uma pergunta e sai essa carta, quer dizer, esse não é um bom caminho. Alguma coisa com relação a esse caminho que você está tomando, não todo em si, né, mas algum detalhe com relação a isso não tá legal. Como, por exemplo, nesse exemplo do dia a dia aí do bolo, que talvez pudesse não ficar tão macio, né? A massa, se eu não notasse que a consistência dela não estava exatamente igual a massa que a moça mostrou no vídeo. Eu poderia simplesmente pensar assim, não, eu coloquei a quantidade de farinha exata, tá tudo certinho, né? Deve ser impressão minha. Mas algo me chamou a atenção naquele momento, eu simplesmente olhei e resolvi testar na prática e experienciar algo novo nesse sentido, o que deu muito certo. Perceba que ela representa um bloqueio e um peso aparentemente tido como o certo de uma situação. Porque, por exemplo, no caso de um bolo ou de você fazer um pão, a não ser que você já tenha tido certas experiências com relação a essa aventura, você certamente esperaria que desse tudo certo se dentro de uma receita que alguém te ensina, você segue os passos, você faz tudo certinho, muitas vezes até medindo em peso, né? Como no caso da farinha, do açúcar, de outras questões. Só que conforme você vai ganhando experiência nisso, você percebe que às vezes até a marca de uma farinha pode fazer diferença.
Questões como essa que eu disse da consistência da massa, né, ligeiramente mais para cá ou para lá, também faz diferença. Como você tem abatido essa massa e outras questões como temperaturas de certos produtos. Da mesma forma, certas crenças que temos na vida também seguem certos padrões, tidos como certos, como bons e concretos, até mesmo pesos e moralismos que muitas vezes atam nossas mãos e nossas atitudes diante de nós mesmos na nossa própria vida e que causam esse meio que bloqueio, né, representado por essa cruz no meio do caminho, com esses brilhos artificiais e que servem mais para distrair, né, do caminho real que te levaria à tua essência, aquilo que você realmente gosta e faz sentido mesmo na tua vida, na tua jornada, tornando essa sua massa, né, de concretização de realidades muito mais pesada, densa, chata até, né, de se viver. Você pode pegar qualquer situação da sua vida que você se considere hoje entretida pela ilusão. E olhe essa situação como que sendo essa cruz no meio do seu próprio caminho, às vezes com ares de sacrifício. Pois num caso, né, como esse da cruz, que a gente pode ter em diversos níveis e em aspectos diferentes da nossa vida, há um ganho aparente. E ninguém fica nesse tipo de situação se não houver alguma, entre aspas, vantagem se continuar naquele lugar. Mesmo que seja uma situação de, por exemplo, um medo de ir para o novo. O que nesse caso é algo instintivo, né? De nós, que nem sabemos ao certo de onde vem essa sensação e que muitas vezes está no nosso DNA, está no automatismo com que levamos as coisas e muitas vezes na sensação confortável de se permanecer num certo conforto de vida. Muitas vezes essa situação dita confortável pode, se você fizer um exame apurado, nem estar tão confortável assim. Mas essas pedras aqui, essa falsa luz aqui te faz achar que está. Veja que, inclusive, além dessa cruz lá na frente, onde você nem sequer consegue olhar o todo disso, né, o infinito disso, tem aparentemente um longo e novo caminho que não dá nem para perceber, não dá para mensurar só olhando por esse viés antes da cruz. E talvez uma pergunta a se fazer, né, é se será que essas preciosidades representadas por essas pedras incrustadas nessa cruz representam realmente o meu caminho de ouro? Que prosperidades, e dentro disso prosperidades é algo muito amplo, né? Extenso. Você pode expandir para diversas áreas e situações e níveis de vida, mas que prosperidades que essa cruz já garantida, né, para mim, eu poderia alcançar além dela e além dessa visão que está limitada, né, por esse local dito e certo até esse momento presente na minha própria vida. Que falsas regalias ou até mesmo certezas de vida eu vou ter que abdicar para poder ver além desse ponto? Que possíveis seguranças que às vezes não passam de caixas, né, de quadrados nas mais diversas situações de vida que a gente pode estar se encaixando, se auto-encaixotando, que eu vou ter que abrir mão para seguir essa estrada, que é a minha estrada, que é a estrada que me leva adiante para um caminho de liberdade e de descobrimentos que eu nem imagino estando deste outro lado dessa cancela, dessa cruz.
E dando prosseguimento, né, com a outra carta, que é a carta do tarô, Pagem de Ouros. Primeira pergunta que me vem à mente, né, com relação a essa coisa do dia a dia e esse link, né, com as questões que a gente pode refletir como uma ampliação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas questões, para as nossas dúvidas, me vem a seguinte pergunta: será nos permitindo sermos aprendizes de tudo que nos ocorre? Porque se você for parar para pensar, pois seja nessa situação do bolo ou em qualquer outra situação que a gente for tentar encaixar aqui nessa pergunta, o errar ou acertar, de qualquer forma, nós temos na mesma medida. E é como se essa aprendiz aqui precisasse se jogar nessa brincadeira. E esse aventurar-se por tudo isso fica muito mais difícil, né? Se a regra para se fazer isso for de senso comum e principalmente sem que a tua essência esteja a te guiar. E uma vez que a gente se dê a coragem de buscar essa autonomia de experimentação das coisas, talvez o caminho se torne muito mais suave de se viver. A gente, conforme vive as experiências, né, temos a tendência de nos endurecermos e muitas vezes a perder aquele olhar aventureiro que tínhamos diante dos desafios, diante das situações. Lógico, alguns mais, outros menos, né? Uns são mais pés no chão, outros menos, enfim. Certa vez, né, quando eu estava começando um curso de terapeutas numa universidade holística, uma das professoras, a Diana, né, eu não lembro exatamente que aula que era, mas ela falou uma frase que ficou na minha mente, que ela falou assim: vocês têm que vir, cada vez que vocês vierem para aula, como crianças, né? Ai, o que eu vou aprender hoje? O que tem hoje de novo? E é bem isso mesmo. Às vezes, quando a gente está começando algo, quando é algo novo na nossa vida, que a gente não teve aquela sobrecarga da experiência, essa alegria de criança é muito genuína dentro da gente. Por um lado, conta, né, com essa questão do pajem de ouros, de olhar tudo com esse olhar de um assombro muito positivo, de uma leveza, de uma certa curiosidade muito bonita de se ver. Só que por outro lado, conta também, né, com o lado da inocência, mas com esse lado de inocência muito daquilo que você ainda não experimentou, portanto não tem ainda um cabidal vasto de realizações concretas que possam ter te trazido percepções boas ou ruins para que você se baseie. E o grande desafio, né, para todos nós é manter esse lado positivo dos pagens, né, dentro de nós, aquela situação de início de algo, de alegria do descobrimento de algo. Tem uma visão filosófica, né, dos chineses que fala do fazer sem fazer esforço. E acredito que isso tenha muito a ver com as nossas aptidões naturais, bem como se fazer aquilo que gosta, ou mesmo aquilo que você sente que é o melhor. A análise de todos esses fatores em conjunto acaba por trazer uma fluência muito interessante. Por exemplo, quando eu estava decidindo, né, o que eu ia fazer nesse dia na cozinha, eu tinha pensado inicialmente a fazer algo com mandioca. Isso porque estava cheio de mandioca no meu congelador e eu pensei, eu preciso fazer algo com isso. Normalmente isso até daria certo, né, dependendo do meu dia, de como se desse o decorrer das ações do meu dia a dia. Mas nesse dia eu fiquei imaginando, né, eu fazendo as coisas, cada receita que eu pensei em fazer. O engraçado é que quando eu fui procurar, né, uma receita para fazer, me apareceu esse bolo, né? E eu resolvi, não sei porquê, entrar
É um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, né? E bem fácil de fazer também. Conforme eu fui vendo, né, o passo a passo dela fazendo, eu fui me imaginando, né, eu fazendo esse bolo, e a sensação que me deu foi muito diferente da sensação de, eu preciso fazer essa tal coisa por causa disso, disso e disso, sabe? Uma questão onde às vezes você até escolheria, pela lógica dos teus pensamentos, seguir um certo rumo, mas à medida que você vai pelo ritmo, não um ritmo assim de cumprir tarefas de uma forma automática ou robótica, mas no sentido de se fazer algo que por algum motivo você percebe fazer sentido a ponto de te causar sensações muito boas dentro do seu coração naquele exato momento. Penso que isso é válido para muitas coisas, né? Por exemplo, com as coisas que nós nos alimentamos. Às vezes você pode querer seguir um padrão, sei lá, familiar, do que se costuma comer na sua família, do que é tido como saudável ou o melhor segundo tal visão ou tal situação de vida. E é lógico que existe esse porém também, mas existem as particularidades e particularidades de percepções do momento que você vive. Às vezes, ser vegano parece a melhor opção, né? Todos falam que é o máximo, que é maravilhoso, que pessoas assim são muito iluminadas ou qualquer coisa nesse sentido. Mas muitas das vezes o trivial que se encaixa na sua vida, que se encaixa naquilo que você pode vivenciar e até quer, dentro de um padrão instintivo, vivenciar, pode ser o melhor para você. O contrário também pode ser verdade para muitas pessoas. Mas o que é necessário para se discernir, né? O que é o melhor para gente? Parece muito clichê, né? Mas o essencial parece-me ser aquilo que a gente percebe como cabível, não dentro de uma norma ou de um automatismo que a gente só segue, mas dentro daquilo que nos dá real bem-estar. Isso é algo que eu tô tentando me dar de presente a cada momento presente da minha vida. Em que sentido? Sempre que eu me lembro, me perguntando internamente qual é a minha real necessidade naquele momento, naquele exato momento. E às vezes, quando eu me lembro, né, naqueles momentos em que está pesado de alguma forma, eu me pergunto, e se eu morresse essa noite? Será que teria realmente valido a pena? Normalmente esse tipo de pergunta me faz respirar fundo, né, naquele momento, e sentir na minha pele realmente essa impermanência da vida, porque muitos de nós sabem disso, muitos de nós seguem filosofias, culturas, religiões, ensinamentos que pregam o tempo todo isso, ou pregam de alguma forma isso, mas o trazer para sua realidade são outros 500. E se você for olhar por um certo viés, essa vida é tão frágil, né? Ela pode escorrer pelas suas mãos em questão de segundos. Teve uma época, né, que a gente passou uma coisa muito difícil com relação ao meu filho. Só que nessa mesma época, não sei se o lado espiritual ou mediúnico, até sensível dele, ficou mais aflorado, né, durante alguns meses, e à medida que ele se recuperava, né, daquela situação, a gente conversando, não lembro sobre o que, mas ele fez alguma pergunta, e naquele exato momento eu tive a sensação de falar para ele, perguntar dentro do coração dele, né,
E vieram duas frases que são muito clichês, você vê muito no inconsciente coletivo, né, nosso, planetário, e também muitas linhas, né, filosóficas, religiosas e tudo mais. Mas a primeira frase foi: a gente nasce e morre todo dia, né? E a segunda foi assim: ele falou, falou que eu tô aqui para ser feliz, né? Acho que a pergunta era qual era o sentido da gente estar vivo, ou sei lá, o que, que a gente estava fazendo aqui, ou não lembro exatamente o que, que foi, mas eu lembro as frases, que foram essas, né, que eu falei, nossa, tem alguma coisa, né? Na época, eu conectei isso muito com questões de inconsciente coletivo, né? Eu falei, ele deve ter pescado, né, do inconsciente coletivo. Também poderia ser, né, aquele próprio lado sábio, né, de dentro de cada um de nós, que no fundo sabe as respostas de algumas coisas, digamos, muito sérias, assim, mas que não deveriam ser levadas tão a sério da forma como a gente leva, ou que ainda leva, né? E finalizando esse momento aqui, né, o que na sua vida, né, morre hoje para que outra coisa renasça ou nasça de novo, como aquele sol, né, que surge todas as manhãs. E termino mais uma vez mostrando essa carta aqui do pajem de ouros, né? E desejando que a gente possa a cada dia mais acessar mais essa parte positiva dela, que nos instiga a viver a cada dia mais a nossa vida com esse olhar. O olhar de criança ou de adolescente, curioso, leve, aventureiro, brincalhão, alegre e verdadeiramente comprometido com o ser feliz. Um amante dos detalhes que vão fazer a diferença na sua vida, mas que com esse enraizamento e esse aterramento de todo ouros, né, traz a abertura para que cada dia mais nós consigamos ir muito mais além. Até o próximo vídeo.